Para você que se liga no esporte, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma edição de TV Gaspar no esporte aqui na sua TV Gaspar. Ao vivo para mais de 120 países do mundo, estamos chegando com os mais valorizados anunciantes da TV online de Santa Catarina. Em nome de Lanches Beira Rio, Clínica Dentária União, Bebidas Melato, Britagem Gaspar, DL Cor Convênios, Like Fitness Academia e Rob Magazine, estamos dando o pontapé inicial para mais uma edição do TV Gaspar no Esporte, atualizando tudo para você no que diz respeito ao desporto gasparense, regional, estadual, do Brasil e também do mundo. Lembrando você que estamos ao vivo aqui diretamente do centro do município de Gaspar. Hoje é dia 26 de agosto do ano 2013, temperatura na casa dos 14 graus centígrados. Nesse momento chove aqui em Gaspar e uma chuva que durante todo o dia foi torrencial e preocupando já em algumas situações, principalmente das encostas aqui do município de Gaspar. Mas a previsão é que nas próximas horas o tempo comece a voltar a ficar melhor ou comece a melhorar, para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo. No TV Gaspar no Esporte de hoje vamos estar comentando sobre a Copa do Mundo, o gasparense que se prepara para estar participando da Copa do Mundo do ano de 2014. Também vamos estar falando sobre a Academia Like Fitness, que está construindo uma nova unidade aqui no bairro 7 de Setembro, no município de Gaspar, e com muitas novidades. Vamos estar falando então e atualizando também tudo o que aconteceu no futebol brasileiro e aqui também da região, principalmente sobre o Metropolitano na Série D, o Metropolitano que venceu e classificou-se às oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O Blumenau Esporte Clube, que venceu a sua primeira partida em casa pela terceira divisão do Campeonato Catarinense. Vamos estar falando muito sobre a Série B e sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Os catarinenses foram bem nessa rodada de final de semana. Isso tudo e muito mais a partir de agora, sobre a minha apresentação, Jair de Oliveira, e sobre os comentários explosivos e picantes do Camisa 10 da TV Online Santa Catarina, meu querido torcedor do Internacional, Leandro. Boa noite. Boa noite, Jair. Boa noite para você que se liga aqui no TV Gaspar no Esporte. Final de semana com muitas surpresas, uma delas a vitória do Criciúma sobre o Curitiba, até com direito a gol de bicicleta. São Paulo, aleluia, ganhou depois de meses sem vencer. E o agosto para o Internacional é o mês do desgosto, o Inter que não perdeu, mas também não ganhou. Então são situações diversas no campeonato. E lá em Blumenau, os torcedores do Metropolitano têm motivo de sobra para comemorar, pois o Metropolitano, pela primeira vez, está na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, com amplas possibilidades de chegar mais uma divisão acima, a divisão C, que seria uma grande coisa para o município de Blumenau. Seria sim, sem dúvida nenhuma. Vou falar então do Metropolitano, o Metropolitano que venceu ontem no Monumental do SESI o Botafogo da cidade de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, tradicional equipe do futebol brasileiro, Botafogo, e conseguiu então a sua classificação. Nós temos o gol pelo menos do Jones, que aconteceu a 12 minutos do segundo tempo, Leandro Martins, e o Metropolitano conseguiu então a sua sonhada vaga, classificou em primeiro lugar no seu grupo e agora espera a equipe do Santo André que vem numa crise muito grande lá em São Paulo, mas que conseguiu classificar em segundo no seu grupo. Está aí o gol do Metropolitano anotado pelo Jones. A bola acabou sobrando ali, Leandro Martins, e de perna canhota o jogador blumenauense, da equipe blumenauense, fez o gol e foi pra galera. É um golaço, sem dúvida alguma, foi um jogo difícil. Esse time do Botafogo tem muita história no futebol brasileiro, porque já disputou primeira divisão. Esse time que lançou o Dr. Sócrates, o próprio Raí, que foi para a seleção brasileira, mas hoje não é mais aquele Botafogo, é uma força sim do interior paulista, mas que não assusta muito. E o Metropolitano dentro de casa fez o seu papel, venceu o jogo e venceu com autoridade. Eu estou levando fé no Metropolitano.
Pela primeira vez o Metropolitano consegue uma classificação dentro do SESI, Leandro Martins. E tem aquela história, é claro que isso é bobagem, são... Aqui não tem bobagem, aqui é bobiça. São algumas coisas ilustrativas que o torcedor acaba, a imprensa acaba divulgando em relação a sapo, preso, boi, burro enterrado no SESI. Não é nada disso, o futebol ele é objetivo e prático, e o Metropolitano ontem conseguiu aí pela primeira vez ser objetivo pensando numa classificação, uma próxima fase, que foi o caso de ontem da Série D. O Metropolitano ele nos surpreendeu de forma positiva ao momento em que venceu o Lajadense lá no Rio Grande do Sul. Ali o Metropolitano, além de mostrar qualidade no futebol, venceu o jogo com autoridade. Tinha a possibilidade depois, na última rodada do primeiro turno, decidir tudo em casa contra este Botafogo. O Metropolitano melhorou. É óbvio que tem que melhorar ainda mais, mas é um grande passo, repito, um grande passo para chegar na Série C do Campeonato Brasileiro. Já o Marcílio Dias, o outro representante catarinense na Série D do Campeonato Brasileiro, não teve a mesma felicidade. Jogou muito bem lá em Santo André, saiu de um 2-0, empatou em 2-2, mas acabou tomando o terceiro gol que deu a classificação para o Santo André, que vai justamente enfrentar o Metropolitano 3-2 para o Santo André em São Paulo. O Marcílio Dias, que jogou no meio de semana contra o Concórdia. Que você esteve transmitindo? Estive transmitindo. O Marcílio Dias não jogou tão bem, perdão, e ainda venceu o jogo por 2-0. Quer dizer, não jogou nada e com 2 erros da equipe do Oeste acabou vencendo. Eu dizia lá para os companheiros da Rádio Rural que esse time do Marcílio não teria condições de chegar em São Paulo e vencer. Os caras disseram, mas será mesmo? Não teve condições. O Marcílio precisa melhorar e muito para campeonato catarinense, até que tem um elenco, mas para disputar uma competição superior, o Marcílio, assim como o Metropolitano, precisa se reforçar. Então, na Série D do Campeonato Brasileiro, a classificação no grupo A7, que é o grupo do Marcílio Dias, o Juventude terminou em primeiro com 15 pontos, o Santo André então ficou com a segunda colocação com 14 pontos conquistados. O Marcílio Dias ficou na terceira colocação com 11, o Penapolense ficou com 9, o Vila Nova de Minas Gerais somou 8 pontos e ficou na quinta colocação. Já no grupo A8, o grupo do Metropolitano, o Metropolitano somou 13 pontos, juntamente com Londrina, mas no saldo de gols e aquela vitória contra o Lajadense no último final de semana foi muito importante para que fosse definido o Metropolitano como o primeiro. O J. Malucelli, então, no Paraná ficou com 9 na terceira colocação, o Botafogo com 9 na quarta e o Lajeadense na quinta colocação com 8 pontos conquistados. O J. Malucelli e Lajeadense que ficaram no 0-0, então dando aí ao Metropolitano a primeira colocação e ao Londrina a segunda colocação dos seus grupos, Leandro Martins. É uma grande felicidade, então, para a torcida de Blumenau, para sabermos agora quem vai chegar na primeira divisão. Estou com primeira divisão na cabeça. Série C, né? Na Série C do Campeonato Brasileiro, o Metropolitano tem que botar uma coisa na cabeça. Para você, GR, para você que nos ouve agora, tem que chegar entre os 4. Aqui, ó, entre os 4. Chegou entre os 4, está na Série C. Então, o esforço é para isso. Canaliza para isso, mentaliza isso que vai conseguir. Na verdade, são 4 jogos pela frente para conseguir esse objetivo. O Metropolitano que enfrenta o Santo André e, se passar, pega o vencedor de Juventude e Londrina. E aí sim que é a grande decisão, seria os 2 jogos da vida da história do Metropolitano, porque se conseguir daí passar essa façanha pelo Santo André primeiramente e depois contra o vencedor de Londrina e Juventude, o Metropolitano estaria na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria muito, eu não sei como é que está a tabela, mas eu gostaria muito que a primeira partida fosse fora. A primeira partida fosse em São Paulo. Santo André, primeira partida. A segunda aqui em Blumenau. Então, melhor ainda, porque o SESI agora vai virar um caldeirão. Torcedor do Metropolitano, ouça o que eu estou dizendo. É determinante a sua presença lá. O que me decepciona às vezes, que o SESI Blumenau é um local maravilhoso para a prática do esporte, mas o torcedor, ele não comparece em grande número, Jé. 1.600 pagantes ontem apenas. É muito pouco, é muito pouco. Agora, possivelmente aumente essa questão de torcida, porque é uma fase decisiva do campeonato. Mas o torcedor do Metropolitano tem que apoiar muito mais. Eu acho que tem muito mais gente
pensando no Blumenau que no Metropolitano, né? Porque 360 pagantes do Blumenau. Tem mais torcida em casa, então, do que no estádio. Aí é difícil, né? Fazer futebol é difícil e os clubes vão se manter como? Até tem uma enquete, o Leandro Martins, e uma coisa que chama bastante atenção é o preço cobrado para você assistir uma partida de futebol. O preço cobrado para você ver uma Série D do Campeonato Brasileiro, ou a terceira divisão do Campeonato Catarinense, realmente é muito alto, é um pouco fora dos padrões do torcedor do modo geral. Obviamente que nós vivemos num país hoje onde a desigualdade financeira ela é muito grande. E a gente tem notado isso, que o esvaziamento dos estádios, principalmente na nossa região, é em função. Se você for perguntar a cada 10 pessoas por que você não vai a um estádio de futebol, certamente o pessoal vai responder que é pelo alto preço que é cobrado dos ingressos. O valor dos ingressos está muito fora da realidade. Eu pude observar que em Itajaí, na quarta-feira, no belo estádio Hercílio Luz, tinha um pouco mais de 400 pessoas já. É uma vergonha isso, né? Para uma cidade portuária, uma cidade maravilhosa, como é o caso de Itajaí. Mas justamente, né, esbarra no preço do ingresso. Né? Na Série C, na Série D, não importa a série, todas as séries estão com os preços majorados. Série A nem se fala então, a gente vai ouvir daqui a pouco gente dizendo que está pagando 100, 120 reais para assistir um jogo nessas novas arenas que temos por aí. Fizeram os elefantes brancos e não pensaram na população, não pensaram que o povo ganha salário mínimo, que a maioria das pessoas tem que ir ralar para poder ir nos estádios. Quer dizer, é muito alto o valor do ingresso, teria que se adequar aos padrões brasileiros, coisa que daqui para frente acredito que não deva acontecer. Sem dúvida nenhuma. Pois é, passamos então pela Série D, falar um pouquinho então sobre a divisão de acesso do Campeonato Catarinense, onde o representante aqui do Vale do Itajaí, um deles, né, o Blumenau Esporte Clube, esteve em campo nesse final de semana e venceu a primeira, aqui também no Monumental do SESI. O jogo aconteceu no sábado à tarde e a equipe do Blumenau Esporte Clube venceu o Pinheiros, da cidade de Pinheiros, a equipe do Pinheiros. Eu já puxo aqui para você aqui, Pinheiros, lá do sul do estado de Santa Catarina. Me ajuda aí, Leandro Martins. Pinheiros, Imbituba. De Imbituba, Pinheiros, Imbituba. Pinheiros, Imbituba, que era líder, tinha 100% de aproveitamento, e o Blumenau Esporte Clube conseguiu essa vitória, importante vitória do Blumenau aí, nessa caminhada que tem 9 clubes na divisão de acesso, a terceira divisão do Campeonato Catarinense, e aonde vai apenas um figurar ano que vem na segunda divisão do Campeonato Catarinense. É um campeonato de nível muito baixo, né? Vamos combinar. O nível técnico é um nível baixo, porém, com toda a estrutura montada pelo Blumenau Esporte Clube, o popular BEC, para fazer futebol, né, ainda falta alguma coisa, ainda faltam detalhes, falta ainda um time mais consistente, um time mais coeso, mas a primeira vitória tem que ser saudada, né? Acho que essa é a primeira vitória. Primeira em casa, o Blumenau tinha vencido, é a segunda partida que o Blumenau vence. A primeira aqui no SESI. Primeira aqui no SESI, tinha vencido o Oeste fora de casa e conseguiu no SESI a primeira vitória. E tinha empatado com a equipe do Jaraguá, que é uma das candidatas aí a brigar por essa vaga, e perdeu para o Internacional em casa, o Internacional de Lages, que nesse final de semana empatou com o Jaraguá, as duas equipes aí que são as favoritas aí a figurar ano que vem na segunda divisão do Campeonato Catarinense, mas como você falou, são 9 equipes, esse Maga é uma piada, né? Essa equipe do Maga de Indaial, eu não sei qual que é o objetivo disso, mas é uma equipe que não consegue fazer gols já é terceiro ano que participa, eu acho que fez um gol em 3 anos, é considerada a pior equipe do mundo, você acredita nisso? Eu acho que o Ibis ainda está no top, né? Mas tudo bem, eu até vou dizer para você, não sabia dessa estatística, né, do tal de Maga. Maga, né? de Indaial. O negócio é o seguinte, se não dá larga, né, meu velho? Esse negócio aí de tem que fazer que nem os caras aqui, os caras jogavam futebol aqui, agora trocaram de esporte aqui, agora estão fazendo trilha, né, o pessoal da TV aqui. Mas é impressionante como se faz futebol mal feito em Santa Catarina, já. Primeiro pelas tabelas. Aí eu tô aqui, eu tô sendo franco. Série A. Olha a fórmula da Série A que não beneficia ninguém no campeonato. Pode ser ganhar dos 2 turnos e ainda não ser o campeão, porque não tem 1 ponto de bonificação sequer. Quer dizer, todas as divisões com a mesma fórmula errônea e não muda.
E não adianta, né? E não vai mudar. Então, para passar os resultados aí de final de semana do campeonato da divisão de acesso, a terceira divisão do campeonato catarinense, o Blumenau venceu o Pinheiros pelo placar de 2-1. O Inter de Lages empatou no Vidal Ramos Júnior com a equipe do Jaraguá em 1-1. No estádio do Galeão, o Oeste perdeu em casa para o Curitibanos pelo placar de 3-1. E no Hercílio Luz, lá em Itajaí, o Navegantes venceu o Maga pelo placar de 4-0. O Hercílio Luz, que é a casa do Navegantes e também é a casa da equipe do Oeste lá de Balneário Camboriú. No caso, nós temos ali a equipe do Camboriú, que tem um belo estádio, né? Mas simplesmente não abrem o estádio para outros times jogarem, né? O Brusque Futebol Clube está jogando lá, está mandando todos os seus jogos em Camboriú. No Robertão? No Robertão, está mandando todos os jogos no Robertão, porque lá no estádio Augusto Bauer, né, o pessoal do Carlos Renault já não abre mais para a equipe do Brusque. Mas faltam estádios, falta estrutura, né? O futebol não é jogado como deveria. Agora eu te pergunto, a situação do Brusque. O Brusque é uma equipe que é considerada favorita ao lado do Marcelo Dias a voltar a figurar entre os grandes do campeonato catarinense. Agora, ano que vem, se voltar, vai mandar os jogos no litoral, em Camboriú, então o Brusque vai ter que mudar de cidade, Leandro Martins? Olha, a tendência, segundo o prefeito Paulo Roberto Esse, o meu amigo, é que tenha uma arena, que haja uma arena multiuso, onde o Brusque vai mandar seus jogos e onde vão haver outras competições também. Só que não vai ser de um ano para o outro que isso vai ser construído, quer dizer, esse ano já está passando 2013 e nada foi construído. Significa que o Brusque, no ano que vem, não terá uma casa própria, vai ter que jogar em Itajaí, em Camboriú, porque não tem local para jogar dentro da sua própria cidade. E você conhece Brusque. Brusque é uma cidade grande relativamente. Tem várias áreas, porém nenhuma para que o Brusque venha se estabelecer e fazer seus jogos e mandar seus jogos. Após 4 rodadas da série do Campeonato Catarinense da Divisão de Acesso, a terceira divisão, Pinheiros ainda lidera com 9 pontos em 4 jogos. O Jaraguá é vice-líder com 8, o Inter de Lages é o terceiro com 7. O Beck aparece com 7 pontos, também na quarta colocação. Curitibanos tem 6 pontos, é o quinto colocado. O NEC também tem 6 pontos, é o sexto. O Oeste tem 3 pontos, é o sétimo. E o Barra de Balneário Camboriú, não é o Oeste, é o Barra de Balneário Camboriú e também o Maga, não somaram pontos na competição, são o oitavo e nono, respectivamente falando. É uma situação lamentável, mas o Beck está em quarto, né? Dá para dizer que o Beck está crescendo na competição. Pinheiros, Jaraguá, Inter de Lages, Blumenau e Curitibanos, até o próprio Navegantes podemos botar aí, são das 6 que vão brigar aí por uma das vagas. Aí sobrando aí mais para Jaraguá, Inter de Lages com mais uma situação um pouco mais favorável para conseguir a vaga. Essas duas últimas aí, Barra de Balneário Camboriú e Maga de Indaial. Não tem para onde cair, né? Não tem outra divisão, vão ter que ficar nessa mesmo, infelizmente. Sem dúvida nenhuma. Botamos um ponto final no primeiro bloco TV Gaspar no Esporte e na sequência voltamos falando muito mais de esporte aqui para você. Lanches Beira Rio, lanches, petiscos e frutos do mar. Disque entrega 3332-2614. Bebidas Melato, refrigerantes, cerveja e gelo. Vendas no atacado e varejo 3332-0858. Atendemos também a eventos. DL Cor Convênios, descontos especiais em consultas médicas e serviço funeral. Seja um associado e ligue 3332-6891. DL Cor Convênios, 100% gasparense. Like Fitness, academia e bem-estar, musculação, jiu-jitsu, circuito mix. Aberto das 6 da manhã à meia-noite. Na rua Coronel Aristiliano Ramos, no centro, na Associação da Lince e agora também em Ilhota. Clínica Dentária União, implante, prótese, aparelho e clareamento, no centro de Gaspar. Telefone 3332-6688. Hobby Magazine, artigos para caça, pesca náutica e camping, na rua São José, no centro. Telefone 3332-4964. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão, base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico.
Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Telefone 3397-2440. De volta com o segundo bloco de TV Gaspar no Esporte, aqui na sua tvgaspar.com.br. Quero mandar um abraço todo especial para o Rony Miller, muito preocupado com a situação do Botafogo. Só para dar uma adiantada aí, o Botafogo negociou o Vitinho com o CSKA da Rússia. 31 milhões de reais, 10 milhões de euros, aproximadamente 31 milhões de reais. O Lodeiro parece-me que também está bem encaminhado para sair do Botafogo. Então, quer dizer, começou a bater a tristeza, né, Leandro Martins, para os botafoguenses. O Botafogo sempre foi assim. O Botafogo começa bem, impressiona o Brasil inteiro, depois decepciona. Acaba desmontando a equipe, acaba perdendo jogos que não pode perder. No caso, ontem perdeu um jogo que não poderia ter perdido, para as pretensões do Botafogo, que é ser campeão brasileiro. A última vez foi em 95. Mas, por outro lado, a situação financeira da equipe requer venda de atletas. Infelizmente, o futebol brasileiro é assim. Ele sobrevive da venda de atletas, porque se for contar com o negócio de patrocínio, o Botafogo está extremamente prejudicado esse ano, porque não tem um engenhão, perdeu metade dos patrocinadores e precisa vender os seus craques. O Vitinho, para mim, é jogador em nível de seleção brasileira. É isso aí. É o torcedor botafoguense questionando, chorando. Chora. Fazer o quê? Paciência. Um abraço também para o Marcos Reinaldi, lá de Curitibanos, para o Anderson Sotero Bento, de Blumenau, para o Vonei de Oliveira, que está lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Tá longe, né? No DiCaprio Hotel, passando um frio, mas diz que está tomando um rodízio de sopa, de capelete, muito bom. Mas esse hotel aí é top, viu? Eu conheço bem, ele tá muito bem, né? Ele tá bem, obrigado, né? Felipe Sleb, também de Blumenau, um abraço todo especial, obrigado pelo carinho da audiência. Alexandre José, da RIC Record, também acompanhando, um abraço para vocês. E tem um detalhe, Alexandre José, nós estamos aguardando um convite para participar do seu programa, porque você já veio no nosso e agora nós queremos estar no meio-dia, juntamente com você, aí na RIC Record. Nós vamos, né, Jéssica? Vamos lá. Gabriel Medeiros diz assim, ó, sempre manda mensagem aí no Face, quero ver hoje, hein? Dá uma moral pro reumatismo e manda um abraço pro treinador aqui. Um abraço pro Gabriel, Rony Miller também já falamos. Pois é, pessoal se manifestando aqui na Rede Mundial de Computadores e a gente mandando abraço. Quem tá ligado aí, manda aí um alô. A gente aqui vai estar mandando um abraço todo especial nesse programa hoje, sem convidados, né? O convidado maior hoje somos nós. Não, o Gabriel é um excelente treinador, eu acho. Inclusive até eu chamei a atenção dele um dia, Gabriel, eu acho que você na beira do gramado você fica um pouco alterado. Ele disse, não, é o clima do jogo, né, que me deixa inflamado. É assim mesmo que tem que ser. Futebol é paixão e o reumatismo joga com o coração na ponta da chuteira. Só quero ver como é que vai ser agora na próxima competição, viu, Gabriel? Tem que fazer time forte. É isso aí, um abraço, Biel, e toda a rapaziada aí do bairro São Pedro. Vamos falar um pouco de Campeonato Brasileiro? Um pouco não, falar bastante. Muito. Da Série B do Campeonato Brasileiro, que você achou da atuação dos catarinenses no final da semana. Vitória do Joinville, vitória do Figueirense, vitória do Avaí, a derrota da Chapecoense na Série B. Chapecoense irreconhecível. Perdeu o jogo para o Bragantino. Sabe aquele jogo que pode perder, que não faz nenhuma influência, até porque tem um jogo atrasado? E outra, perdeu um jogador importante, uma infantilidade do Atos. Chegar e dar um soco na bola, já tinha cartão amarelo, levou o cartão vermelho. Não foi a Chapecoense que nós conhecemos. Porém, as demais equipes, Figueirense, técnico novo, está jogando mais o Figueirense. Rafael Costa fez uma brilhante partida. O Avaí voltou a ser o grande Avaí de Kleber Santana e Marquinhos Santos. Né? E nós temos que louvar também o Joinville, que voltou, está focado, e o Joinville pode chegar assim na primeira divisão, porque eu gosto muito desse time. A gente está vendo os gols aí de Bragantino, ou o gol do Bragantino contra a Chapecoense. Você entende que a Chapecoense também, perdendo uma partida, também amadurece mais dentro da competição, Leandro Martins? É uma derrota, claro, é sempre uma derrota, mas a Chapecoense vem numa ascensão muito grande. É a segunda derrota apenas na competição. É uma equipe estreante nesse nível de competição. Uma vitória aí até para dar uma alertada, assinar aí, ligar aí o sinal amarelo, porque a vida não é assim um mar de rosas, é aquela coisa toda, né? Não, o jogo não foi bem assim. A Chapecoense jogou mal, mas finalizou mal. Poderia ter empatado o jogo. Foi um jogo igual, só que esse gol de falta foi o diferencial.
porque no mais, o Bragantino não é um bicho-papão e a Chapecoense jogou menos do que a gente conhece e por isso perdeu o jogo. Gol do Giovani aos 38 minutos do primeiro tempo, a gente pôde observar o gol do Giovani. Temos gols de América do Rio Grande do Norte e Avaí, América 2, Avaí 3. O Vandinho abriu o marcador. Vandinho, que era jogador do Avaí, depois foi para o Flamengo e agora está lá no América do Rio Grande do Norte. Agora a situação do América do Rio Grande do Norte é muito complicada. Está na zona de rebaixamento, vencia a partida por 2-0, mas conseguiu perder ainda para o Avaí. O Vandinho que deu uma entrevista quando chegou no América, dizendo que agora cheguei numa grande equipe, quer dizer que o Flamengo não era uma grande equipe, né? Foi infeliz o Vandinho para dizer uma coisa dessa, mas marcou um golaço de pênalti aí. Tá aí o Vandinho. O goleiro foi na bola. O Diego foi na bola, quase conseguiu fazer a defesa, mas aí a experiência do Vandinho que teve no seu melhor momento na carreira, justamente no Avaí, né, Leandro? Exatamente, foi muito bem no Avaí, mas a pressão foi muito grande no início da partida. Aí o Márcio Passos aos 41 minutos do primeiro tempo, fazendo 2-0 para a equipe do Rio Grande do Norte, até o América. Até aí o Avaí não tinha se achado em campo. Foi um primeiro tempo realmente tenebroso para a equipe do Avaí. E o primeiro tempo o América ficou muito mais próximo do terceiro gol do que o Avaí propriamente do primeiro. Mas aí então veio o segundo tempo e aí começou a mudar a história da partida. E o Avaí com essa vitória também, o Avaí aí começa a sonhar com o G4 ainda antes do final do primeiro turno, Leandro. Eu me lembro que muitos treinadores diziam assim, nós vamos jogar os primeiros 15 minutos para estudar o adversário. O Avaí simplesmente abdicou de fazer essa lição de estudar o adversário e deixou vários espaços para que o América jogasse. Por isso que saiu 2 gols assim, na maior naturalidade, sem nenhuma preocupação, mas o segundo tempo foi outra história. Agora o Diegão, saiu mais uma vez catando borboleta, como se diz lá em José Boatê, viu? Ele disse que tentou, né? Mas a gente sempre tenta. Aí o toque do artilheiro, o toque daquele que sabe, se fosse talvez um atacante, metia um bico e tal, mas o Marquinhos ali na frente, na cara pro gol, só achou o canto lá, deslocando do goleiro, sem chance nenhuma, nesse bate e rebate. O Avaí nesse momento então descontava para a alegria do seu torcedor, que se fazia presente lá no campo do América na noite de sexta-feira, ainda na noite de sexta-feira, na abertura da 16ª rodada da Série B. Tem que levantar os braços, as mãos para o céu, porque esse jogador, ele simplesmente se recuperou. Depois que ele saiu do Santos, ele viveu uma fase horrível, esse Marquinhos Santos. Agora, a cabeça dele tá boa, tá jogando para o time e é craque. O Beto ali do Atlético Ibirama, a gente viu que estava no Atlético, que deu o toque para o Marquinhos. Aí a gente já está acompanhando o segundo gol da equipe do Avaí, o Bruno Maia, aos 30 minutos do segundo tempo, uma falha também do goleiro. O goleiro e a zaga acabaram batendo cabeça e o Bruno Maia, zagueirão da equipe do Avaí. O Emerson Maria está conseguindo fazer com que o Avaí volte a ficar forte, né? A gente vê nomes aí diferentes, como esse próprio Bruno Maia, jogador bastante jovem. Eu estava vendo um pouco dessa partida, a gente observa aí vários nomes diferentes e o Emerson Maria dando um padrão aí para a equipe do Avaí, que pode sim sonhar por uma vaga na Série A, né, Leandro? O Avaí que está com 26 pontos, a mesma pontuação da equipe do Figueirense, mas foi uma falha muito grave do zagueiro e do goleiro da equipe do Rio Grande do Norte, porque os dois simplesmente nenhum percebeu, o goleiro nem disse que vinha chegando alguém, o zagueiro foi lá e botou para dentro. E aí o gol da vitória, a cobrança de falta do Marquinhos, a bola acabou desviando, mas na súmula, né? O Bruno Maia de novo, né? Eu não sei se a bola não tocou na cabeça dele, Leandro Martins, mas a súmula, o gol foi anotado para o Marquinhos na cobrança de falta. E aí que entra o momento do craque fazer a diferença. É nessas horas, aí você vê 34 minutos do segundo tempo, jogo 2-2, aparece uma cobrança de falta e o detalhe técnico do craque favorecendo a equipe do Avaí. Ela tocou, né? O Bruno Maia tocou, raspou na bola e ela foi morrer no outro canto. Foi o zagueiro. Verdade, foi o zagueiro, né? O zagueiro da equipe do América que fez o gol. E aí definindo aí a vitória, boa vitória do Avaí fora de casa. É complicado jogar com essas equipes que estão também brigando para a sedação de rebaixamento, porque exemplo foi o próprio Figueirense contra o ABC há 2 rodadas atrás, que vencia por 2-1 e acabou tomando a virada, e o ABC é o último colocado, né? Aquela questão assim, jogar contra esses times ABC e Casa, esses times aí de pouca expressão no futebol brasileiro, a gente acha que não vai ter problema, mas sempre tem.
também do outro lado tem profissionais que buscam também a vitória. Quer dizer que o nome do time não determina se ele é bom ou ruim, né? Figueirense OS na tela, aí a abertura do marcador, Ricardo Bueno, sempre ele, já 4 minutos do primeiro tempo, dando a tranquilidade, o Figueirense muito pressionado, a comissão técnica e o grupo de jogadores se envolveram até numa briga no aeroporto na chegada do Figueirense naqueles 2 jogos que jogou fora de casa. O próprio Tio aí que fez um dos gols foi um dos jogadores que acabaram se envolvendo e acabou até se machucando nas brigas com o torcedor. E aí o pessoal aí, o Ricardo Bueno, chamando a torcida para comemorar, né, Leandro? Eu acho que o torcedor ele tem que fazer o seu papel. Eu acho que tu tem um limite também, né? Que torcer, existe limite, respeito aos profissionais. Futebol é assim mesmo. Agora, partir para violência contra os atletas eu não admito. Agora, quer reivindicar, quer botar faixa, palavra de ordem, tudo bem, vou junto, vou apoiar. Mas agora, violência não. Mas o Figueirense, agora nós vamos ver o segundo gol daqui do Figueirense, 17 minutos do primeiro tempo, o Tio recebe o lançamento, a bola lado direito de ataque, Leandro Martins, de perna canhota, ao arremate, ela sobra na entrada da área para o arremate do Tio, na sobra, aí o Tio acaba fazendo então 2-0 para a equipe do Figueirense. O Figueirense que fez 3-0 no primeiro tempo, parecia que abria aí uma goleada histórica para cima do Oeste, mas a equipe no segundo tempo acabou tendo algumas dificuldades, não sei se foi uma tranquilidade a mais para poder administrar aí o 3-0, que esse placar foi construído todo no primeiro tempo. Na verdade o primeiro tempo foi determinante, foram dados números finais da partida, o próprio Tio depois deu uma entrevista depois do jogo, pedindo desculpa para o torcedor, dizendo que o time vai melhorar. O Tio é pago para jogar e o torcedor está ali fazendo paga seu para papel. torcer. E paga para torcer. Então, existe aqueles 2 extremos, né? Eu vou lá para torcer e ele tem que jogar. Fez um golaço também. Gostei desse gol. E para encerrar, o Rafa Costa. Rafa Costa aí deixando dele. De cabeça o baixinho Rafael Costa no meio da zaga do Oeste. Aí o pessoal ficou bravo mesmo. Tem que ficar bravo mesmo. O Rafa Costa é 1,5 m, né, Leandro Martins? Dizem que o Boi Bandido não faz falta na equipe do Figueirense, né? Que é o Aloysio, que hoje está no São Paulo, né? O apelido de Boi Bandido é para matar também. Boi Bandido, na verdade, veio lá já da Chapecoense, né? Esse apelido, né? Boi Bandido, né? Diz que o Boi Bandido não faz falta. E o Rafael Costa caiu como uma luva na equipe do Figueirense, jogador que estava aqui no Metropolitano. Ninguém acreditava que esse rapaz pudesse ir para uma equipe maior e de fato hoje ele está numa equipe que está buscando ascensão, está crescendo na competição e pode chegar na primeira divisão porque já esteve lá. E para encerrar, o gol do Joinville contra o São Caetano. O Joinville também vem aí numa sequência de 2 bons resultados, uma vitória fora de casa contra o Guaratinguetá na última rodada e dessa vez contra o São Caetano. São Caetano que está na zona de rebaixamento, mas é uma equipe chata de se vencer, né, Leandro Martins? O Joinville jogou contra a equipe do São Caetano, que tem uma estrutura muito boa, né? A prefeitura de São Caetano ajuda a pagar os salários do time, o São Caetano não paga aluguel do estádio, porque o estádio é municipal, quer dizer, é uma outra história, uma estrutura financeira muito boa, sem contar as empresas apoiadoras. E o Joinville, que merece, né, estar na divisão A do Campeonato Brasileiro, por quê? Porque tem qualidade, porque é um time que tem torcida, né? Eu estive várias vezes na arena, sabe que chega a empolgar a torcida do Joinville, porque além do fanatismo, a gente vê que são torcedores realmente apaixonados, diferentemente de outras localidades que todo mundo torce para todo mundo e não torce para o time da cidade, né? Rapaz, preciso mandar um abraço aqui para a rapaziada aqui, para Tainá Venere, Universidade de Vale Itajaí, da Univale, parabéns pelo jogão, São Leopoldo, não, esse aqui já foi, rapaz, aqui, Jean, Leandro, Gaspar, Gerry, está show de bola, um abraço para você, Jean. O Felipe Duarte que manda um abraço também, se tudo der certo, em novembro teremos aí o desafio Cidade Gaspar de Beach Soccer, com apoio da Fundação Municipal de Esportes e com equipes de São Pedro, aqui de Gaspar, o Avaí, Joinville e também o Metropolitano. Faltam alguns detalhes, segundo ele, aqui para acertar os patrocinadores. Um abraço ao Felipe Duarte. Temos a classificação aí da Série A do Campeonato Brasileiro, já mostramos o gol do Joinville, marcado pelo Sandro, zagueiro. Temos a classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento da Série B. Eu já vou adiantando aqui a classificação, meu caro Martins, que tem o Palmeiras, apesar da derrota. Queria que você falasse da derrota do Palmeiras também, né? Olha, não há o que falar dessa derrota, porque o Palmeiras jogou totalmente descaracterizado. O foco do Palmeiras é a Copa do Brasil, todo mundo sabe disso.
e o Verdão perdeu o jogo para o Boa. Foi um jogo lamentável, porque o gol saiu a 2 minutos do primeiro tempo e depois disso não se viu mais futebol. O Palmeiras poupou os jogadores, mas poupou na hora certa já. É verdade. Ó, a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B está aí na tela para você, Leandro Martins. Palmeiras líder com 40 pontos e a Chapecoense com 36. Lembrando, Leandro Martins, que amanhã a Chapecoense enfrenta a equipe do América do Rio Grande do Norte, lá no Rio Grande do Norte, daquela 9ª rodada do campeonato, que é o que a Chapecoense teve o jogo adiado, né? É, o jogo atrasado, mas analisando a tabela ali, a gente viu o Palmeiras com 40... Né, os times de cima, os 2 times, a Chapecoense e o Palmeiras perderam, mas os demais venceram. Então a vantagem nessa rodada foi para quem está vindo de trás, no caso do Paraná, no caso ali do próprio Sport do Recife, que o Sport também é uma equipe de tradição e está jogando um bom futebol, só que a distância entre Sport e Chapecoense é de 6 pontos, quer dizer, tem muita água para rolar por debaixo dessa pinguela. Né? Então é importante a Chapecoense vencer o América nesse final de semana, porque já entra em campo amanhã, né? Amanhã, terça-feira, dia 27. Amanhã, na verdade, nós temos 2 catarinenses. Vamos passar a primeira tabela, então. Palmeiras, Chapecoense, Sport tem 30, Paraná 30. Boa Sport, que é a grande surpresa com 29 pontos aí. Boa Sport, que quase foi rebaixada à 3ª divisão do ano passado. E esse ano faz uma belíssima campanha. É o 5º colocado. Aí vem os catarinenses. Joinville em 5º. Aí aparece o América em 7º, o Figueirense em 8º e o Avaí é o 9º colocado. Esses são, então, a classificação do 1º ao 8º. E eu acho, Leandro Martins, que é desses 9 para cima que vai se brigar aí pelas 3 vagas que restam, porque uma vaga eu tenho certeza que vai ser do Palmeiras. O Palmeiras praticamente vai garantir essa primeira vaga. A Chapecoense deve ser a 2ª equipe. E aí eu acho que 4 equipes vão disputar. 6 equipes vão disputar. O Sport, vaga. 2 vagas. 2 vagas. Porque Paraná, o Sport Paraná, o Boa, que não foi uma boa não, desculpe o trocadilho, mas não foi uma boa, o Boa ter vencido o Palmeiras. Não. O ideal seria o Palmeiras ter disparado de uma vez, né? Pelo menos empatado, porque aí o Joinville ficou prejudicado. O Joinville caiu para a 6ª posição. Né? O Joinville poderia estar numa situação melhor se o Boa não tivesse vencido, porque o Boa estava com 26 pontos, o Joinville ficaria hoje na 5ª colocação. A mesma pontuação da equipe do Figueirense, mesmo com a vitória, o Figueirense também ficou numa situação não muito boa na tabela, mas tudo mesmo começa a se encaminhar agora, nas 3 últimas rodadas desta competição. 2, né? 2 rodadas agora. Mais 2 para fechar, porque se os catarinenses vencerem, os catarinenses não, Leandro, mais uma, 18ª rodada. Essa é a última. Já foram 17 rodadas, agora nós temos a última, 18ª. Quem tem 2, então, é a Chapecoense. É a Chapecoense. Então, os catarinenses precisam vencer para poder entrar bem no 2º turno, porque agora, daqui para frente, não pode brincar, não pode perder ponto. Se não ganhar, pelo menos empata, faz que nem o Internacional. Os jogos dos catarinenses dessa 18ª rodada, lembrando que a Chapecoense tem um jogo atrasado, esse jogo será amanhã contra o América às 21 horas. E depois a Chapecoense volta a jogar no sábado contra o em casa, na Arena Condá. Então os catarinenses jogam então amanhã, terça-feira, dia 27, Asa e Figueirense, América Mineiro e Joinville. Na sexta-feira o Avaí enfrenta o ABC e a Chapecoense então joga sábado contra o Icasa na Arena Condá. Por isso que eu digo para vocês, esse negócio de jogar com Asa, com Icasa, ABC e por aí vai, né? É uma coisa lamentável, mas tem que jogar. CSA, se tivesse, né, no caso, tem que jogar e tem que ganhar. Não há mais motivos para fraquejar na competição, principalmente a Chapecoense, que está fazendo uma boa campanha e não pode vacilar, porque daqui a pouco já começa a perder terreno, o Sport está chegando, o Paraná está chegando, e são equipes tradicionais do futebol brasileiro. Ponto final nesse segundo bloco, vamos ao intervalo comercial e na sequência o último bloco atualizando a Série A do Campeonato Brasileiro, também sobre a Like Fitness, que está abrindo um novo investimento aqui em Gaspar, e também a participação do torcedor gasparense na Copa do Mundo. Lanches Beira Rio, lanches, petiscos e frutos do mar. Disque entrega 3332-2614. Bebidas Melato, refrigerantes, cerveja e gelo. Vendas no atacado e varejo. 3332-0858. Atendemos também a eventos.
DL Cor Convênios, descontos especiais em consultas médicas e serviço funeral. Seja um associado e ligue 3332-6891. DL Cor Convênios, 100% gasparense. Like Fitness, academia e bem-estar, musculação, jiu-jitsu, circuito mix, aberto das 6 da manhã à meia-noite, na rua Coronel Aristiliano Ramos, no centro, na Associação da Lince e agora também em Ilhota. Clínica Dentária União, implante, prótese, aparelho e clareamento, no centro de Gaspar. Telefone 3332-6688. Hobby Magazine, artigos para caça, pesca náutica e camping, na rua São José, no centro. Telefone 3332-4964. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão, base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Telefone 3397-2440. Opa, de volta com o último bloco de TV Gaspar no Esporte. Ah, rapaz, estava olhando aqui nossas mensagens, Leandro Martins. E aqui o nosso querido Rafael Barkoffen, sócio da empresa Grilo Malhas, ele disse para mandar um abraço a todos os torcedores do Palmeiras, que hoje o Palmeiras completa 99 anos. É verdade, 99 anos de história, muitos jogadores passaram pelo Palmeiras, fizeram história como Zinho, Oséias, né, Enéas. Eu me lembro que meu pai gostava muito do Enéas, né? Tinha tal de Polozzi também, que jogou no Palmeiras. Palmeiras do São Marcos também, muitos jogadores, parabéns palmeirenses. Um abraço também lá de Curitibanos, está aqui o Marcos Reinaldi. Ele disse que a final do turno do estadual deve ser da estadual da divisão de acesso, da divisão da primeira divisão, deve ser do estadual de futsal, deve ser a primeira divisão, que a divisão especial é a primeira divisão, então a primeira divisão seria a segunda divisão, vamos dizer assim. Botafogo de Canoinhas 3, Joaçaba 2. A equipe de Joaçaba é boa, viu? Esse resultado aí é uma zebra, vamos dizer assim, é uma zebra. O primeiro jogo deve ter sido em Canoinhas, certamente o segundo jogo deve ser em Joaçaba. Um abraço para vocês que nos ajudam aqui a fazer sempre o programa TV Gaspar no Esporte. Vamos falar um pouquinho então da Like, a Like que está aí com um novo projeto, Leandro Martins. E mais um grande projeto está prestes a ser inaugurado aqui em Gaspar e a nossa repórter Aline Franzói esteve acompanhando essa matéria e a gente traz aqui para você nesse exato momento. Aos poucos, a nova filial da Like Fitness Academia vai ganhando forma. A estrutura do prédio de 2 andares que irá abrigar a Like Aqua, no bairro 7 de Setembro, já começou a ser construída e deve ficar pronta até o início do ano que vem. Então, o andamento da obra está tudo nos conformes. Agora, esse mês, a empreiteira passou para a gente que está tudo certo, que ela deve estar entregando a obra para a gente antes do final do ano, para a gente começar os trabalhos em janeiro daí. Já nas primeiras semanas de janeiro a gente deve estar inaugurando aqui. Na Like Aqua serão oferecidas atividades aquáticas e musculação. A piscina térmica ficará no primeiro andar. Ali acontecerão aulas de natação para crianças e adultos. Aulas de hidroginástica e hidroterapia também estão previstas para a filial. No segundo piso ficarão os aparelhos. Essa unidade ela vai contar com a sala de musculação, e mais a parte da piscina, onde vai ter natação infantil, natação adulto, hidroginástica, hidroterapia. E aí a gente está desenvolvendo alguma coisa aí, talvez algum esporte, voleibol aquático ou polo aquático, alguma coisa nessa atividade mais recreativa daí. Os proprietários esperam atender a um público de 600 pessoas com a nova unidade. Eles preveem ainda a criação de um espaço infantil onde as crianças possam aguardar os pais que estão em treino. Também pensando no público infantil, a academia irá inovar na metodologia de natação para oferecer aulas de qualidade ao público. Essa academia aqui a gente vai ter na parte da natação a metodologia do Gustavo Borges, que hoje está implantada nas 4 academias dele, né, que ele tem no Brasil, em Curitiba e em São Paulo. Essa metodologia, ela traz o jeito adequado de a gente trabalhar com crianças, adultos, mas principalmente nessa parte infantil aí, que tem toda uma parte didática aí.
Participação então dos sócios da Like Fitness, mais um investimento aí para o município de Gaspar, aí um projeto bastante inovador e bastante interessante, né, Leandro Martins? Esses empresários são bastante arrojados, né? Eles acreditam no município de Gaspar, no desenvolvimento do município de Gaspar, já estão investindo na ilhota, né? São rapazes, são jovens de coragem que estão mostrando que quando existe determinação, quando existe aquele objetivo de vitória, se consegue. A Like Fitness hoje está se constituindo na maior academia do Vale do Itajaí em matéria de organização. Maravilha. E vamos falar um pouco de Copa do Mundo, antes de falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Temos gasparenses aí se preparando já para os Jogos da Copa do Mundo do ano de 2014. E a repórter Aline Franzói esteve conversando com um desses gasparenses e você acompanha essa matéria a partir de agora. No dia 20 de agosto, a FIFA liberou o primeiro lote de ingressos para os Jogos da Copa do Mundo. Os interessados terão até o dia 10 de outubro para se cadastrar no site e concorrer às primeiras entradas, no caso de haver mais inscritos do que ingressos disponíveis. A segunda parte de ingressos será vendida a partir do dia 4 de novembro. E toda essa preparação já está mexendo com a emoção de muita gente apaixonada por futebol. A Copa do Mundo do Brasil vai ser em 2014, mas aqui em Gaspar já tem muita gente se preparando para acompanhar os jogos, como é o caso do Rubens Benevenuti, um dos principais organizadores de eventos esportivos do município, apaixonado por futebol e que tem todo esse acervo já desde criança, pela sua paixão por Copas do Mundo e pela seleção brasileira. Como é que começou esse amor pelo futebol, Binho? Esse amor pelo futebol já vem desde a minha infância, principalmente em 1982, quando o Brasil foi eliminado naquele jogo, quem acompanha futebol sabe, aquele jogo que a nossa seleção era, até nosso pensamento, imbatível. Ela foi eliminada em 82 pela Itália, na Copa da Espanha. Dali para frente eu criei uma paixão muito grande pelo futebol. Desde então, Binho vem colecionando livros, revistas, DVDs e camisetas sobre a seleção brasileira e as Copas do Mundo. Eu tenho muitas coisas em casa guardadas ainda, mas eu trouxe para mostrar para os internautas, você que nos acompanha pela TV Gaspar, muito material. Você pode ver aqui, eu tenho os livros, são livros de jogadores de futebol, no caso Pelé, Ronaldo, os principais jogadores. Um livro aqui que fala sobre a seleção brasileira de todos os tempos, desde 1930, na primeira Copa do Mundo. Esse que é meu xodó, que é um livro onde eu trago com muito carinho, que fala todas as Copas, inclusive traz material ilustrativo como da época. Você pode verificar, regulamento da época, são tudo réplicas na verdade, ingressos da época. Então é um acervo apaixonante para quem gosta de futebol. Aqui tem um acervo muito importante, que são todos os DVD de todas as Copas do Mundo, uma coleção que foi lançado na última Copa agora em 2010 da FIFA. E, por exemplo, eu tenho essa aqui, que é de 1978. Então é todo um... Claro que não comprei nova essa revista, eu comprei usada em uma banca, procurei e encontrei da seleção, mas tem um assunto muito interessante, você pode ver. Olha bem, o Tetra está pintando em 78 e o Brasil foi ganhar o Tetra em 94. O primeiro jogo em estádio a que o contador assistiu foi uma partida entre Blumenau e Operários do Mato Grosso, na cidade vizinha, quando tinha apenas 20 anos. Depois disso, decidiu que sempre iria assistir aos jogos que tivesse oportunidade. Só da seleção, ele já assistiu a 7 jogos, mas nunca em uma Copa do Mundo. Todos os ingressos são guardados como lembrança em uma caderneta. Eu tenho essa coleção de ingressos. Os da seleção também estão aqui. Eu já tive a oportunidade de ver 7 jogos da seleção em estádio. Eu tive a oportunidade de ver o Brasil jogar com a Argentina na Argentina. Deu muito medo naquele dia, porque tinha 60 mil argentinos e apenas 1.000 brasileiros. E eu estava junto com minha esposa nesse jogo, mas foi uma adrenalina muito grande e tenho guardado até hoje com muito carinho, porque foi um dos jogos que mais me deu emoção também. Binho também coleciona camisetas da seleção brasileira de diferentes anos, além do uniforme da atual campeã mundial, a Espanha. Mas sua favorita é uma camiseta autografada pelo capitão da seleção pentacampeã, Cafu. Além dela, outras 2 camisetas são bastante especiais para o gasparense fã da seleção. Presença de Rubens Benevenuti, só podia ser ele, né, Leandro Martins? Eu não imaginei outra figura que pudesse gostar tanto da seleção brasileira, o mais patriota, né?
Ele torce, ele é fanático pelo Brasil, né? Agora o time do coração dele parece que é o Botafogo, né? Também deve estar triste com a saída do Vitinho, né? É verdade, eu vou ficar sem dormir essa noite com a saída do Vitinho. Eu não vou querer nem jantar quando chegar em casa agora, porque tô triste, né? Com a saída do Vitinho, já não vai conseguir desenvolver seu trabalho como deveria, né? Falar então de Série A do Campeonato Brasileiro, para encerrar o programa, temos 4 minutos para falar sobre a Série A. Leandro Martins, o Cruzeiro volta à liderança, agora um pouco mais folgado, com 31 pontos, venceu fora de casa Ponte Preta, combinado aí com os resultados, principalmente da derrota do Botafogo contra o Atlético Paranaense no dia de ontem. Os resultados a gente não dá para dizer assim que o São Paulo foi zebra, porque o São Paulo é um grande time, vinha jogando mal e perdendo seus jogos. A derrota do Botafogo que eu achei que me surpreendeu, porque o Botafogo, mesmo jogando fora de casa, o Botafogo jogava bem. Só não jogou nada ontem, foi envolvido pelo Atlético Paranaense, que a dupla de ataque são ex-jogadores do Internacional. O Ederson e o De La Torre, que não deram certo no Inter, hoje estão arrebentando no Atlético. Quer dizer, nem Freud explica. Principalmente o Ederson, né, que sabe fazer gol, é um jogador rápido. O De La Torre já não vejo assim com uma característica muito forte, mas o Ederson Jogou na França. Mas é muito bom jogador, hein? Sabe fazer, quando tá com a bola no pé, os gols, né? Fez um segundo gol mesmo, uma arrancada pelo lado esquerdo, e na saída do Jefferson ele acabou fazendo, então, o gol que deu a vitória à equipe do Atlético Paranaense. O Botafogo muito envolvido ontem, eu não sei se o peso do gramado era muito ruim, as dimensões realmente desse gramado aí, que é o Dorival de Brito, parece bem menor do que os tradicionais campos no Brasil aí. Esse jogo Dorival, esse campo do Dorival de Brito é Vila Capanema, né? O Paraná Clube joga muito nesse campo. O Paraná joga muito nesse campo, quer dizer, já está acostumado. Já o Atlético está com a arena da Baixada em reformas, né, para a Copa do Mundo, não tem casos assim como o Internacional. E está jogando muita bola, essa é a verdade. O Atlético Paranaense hoje, não vou dizer que é o furacão, mas está jogando um futebol redondo, organizado, tem um bom treinador e por isso está nessa posição aí, está no G4. O Wagner Mancini que pegou o Atlético Paranaense na penúltima colocação e está aí na 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, figurando entre aí os 4 que iriam hoje para Libertadores de América. O Wagner Mancini que foi mandado embora do Grêmio sem ter perdido nenhum jogo, né? Isso aí foi impressionante. O primeiro técnico não perdeu e foi mandado embora. O Ederson, ele surgiu num clube chamado RS Futebol, que tem como dono o Paulo César Carpegiani. E ali ele surgiu, depois foi para o Inter e depois para a França e hoje está aí jogando um futebol de alto nível. De alto nível. E aí você acompanha então os gols de Atlético Paranaense e Botafogo, o jogo que foi realizado na noite de ontem. A classificação do Campeonato Brasileiro então da Série A, o Cruzeiro com 31 pontos aí depois de 16 rodadas. Vamos ver a classificação então? Temos a classificação na tela. Enquanto a classificação vai na tela, nós estamos aqui comentando Botafogo 29, Grêmio 28 pontos. O Grêmio está muito bem, né? O Grêmio está ganhando seus jogos, coisa que é importante no campeonato de 3 pontos, vencer. O Grêmio está vencendo dentro e fora de casa, está fazendo campanha. Se não for campeão, vai chegar na Libertadores. O Furacão Atlético Paranaense aí na 4ª colocação, e você vê a setinha de quem subiu e quem desceu. E quem mais subiu nessa rodada foi o Bahia, que chegou a 23 pontos, é o 7º colocado e subiu 3 posições nesse final de semana. O Bahia subiu 3 posições, de fato, né? Enquanto isso a gente vai descendo aí, quem mais desceu foi o Vitória, desceu 2 posições, é o 9º colocado. O teu Inter estacionou no 23, né? Quase perdeu a partida ontem, quase perdeu ontem, mas ainda conseguiu um empatezinho que lhe sustentou aí a 8ª colocação. O Internacional está usando a política da galinha, né? De grão em grão se enche o papo. Quer dizer, não está jogando para ganhar, mas pelo menos joga para o gasto para empatar. Ontem venceu o jogo por 1-0, gol do D'Alessandro, depois levou a virada, né? O Gordinho Walter ali comandando, levou a virada, levou o 3-1 e depois reagiu com uma falha da equipe do Goiás e depois veio o Leandro Damião com toda a sua categoria e botou a bola para dentro. Lembrando que o Renan é ex-goleiro do Inter. O Atlético Mineiro que venceu também na rodada, subiu 2 posições, assim como o Santos. Boa vitória do Santos também nesse final de semana. O Vitória, aquela história de Max Biancucci,
esses caras já não estão jogando toda essa bola que estavam jogando no início do campeonato. Baixou a bola, né, Leandro? Baixou a bola, literalmente. Aí os cariocas aí, ó, descendo ladeira abaixo, Leandro Martins, caindo 2 posições, sendo Flamengo como Fluminense. O Flamengo perdeu, mas não jogou para vencer. O Grêmio foi melhor. O Criciúma que subiu uma posição aí que lhe mantém fora da zona de rebaixamento, mas o Criciúma que tem uma parada duríssima nesse próximo final de semana, que enfrenta o Vitória lá no Barradão. Então é complicada a situação do Criciúma, mas tem condições de pelo menos arrancar o empate. E aí a zona de rebaixamento, Ponte Preta, São Paulo, Portuguesa e Náutico. Vou falar um negócio pra você, viu, Leandro Martins? Diga. São Paulo não cai pra Série B do Campeonato Brasileiro. Oremos, né, que não aconteça isso, porque se o São Paulo caísse seria realmente um grande crime contra essa gama de torcedores são paulinos espalhados por todo o Brasil. Mas tem um detalhe, o São Paulo pode até não cair, mas que vai brigar para se manter, vai brigar, porque cair é outra história. E o Criciúma, que trate de vencer a próxima partida, porque o Vitória, a gente sabe, não é tudo isso. Maravilha, colocamos assim então um ponto final em mais uma edição de TV Gaspar no Esporte, sempre em nome aí dos nossos mais valorizados anunciantes. Um agradecimento todo especial a Lanches Beira Rio, a Clínica Dentária União, Bebidas Melato, Britagem Gaspar, DL Cor Convênios, Like Fitness Academia e Hobby Magazine, que estão sempre dando apoio todo especial, e sem eles certamente esse programa não estaria no ar. Leandro Martins, obrigado pela tua participação. Obrigado, Jerry. Foi um prazer e a gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço a você, fiquem todos com Deus, façam uma ótima semana e segunda-feira, sem dúvida nenhuma, 20 horas, estaremos aqui atualizando tudo para você no TV Gaspar no Esporte. Um abraço a todos.